Como Ferranter de carteirinha que sou, eu não espero encontrar em algum livro de Helena Ferrante uma protagonista feliz. Mas também me surpreendeu a forma como essa autora italiana conseguiu retratar o sofrimento psíquico de uma mulher abandonada de uma forma tão intensa, brutal e às vezes até constrangedora. Foi a experiência que eu tive lendo Dias de Abandono, uma novela. Foi a segunda obra publicada por Helena Ferrante, a minha mais recente leitura e também o assunto desse vídeo que começa agora. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gisele Lordes e hoje a gente vai conversar então sobre Dias de Abandono, mais um livro da Helena Ferrante, uma autora que eu gosto muito, eu já li muitas obras dela. Aqui no canal a gente tem uma playlist com as obras dela e também com algumas inspirações, outros autores que, segundo dizem, foram inspirações para Helena Ferrante. Então vai ficar aqui embaixo o link da playlist. Mas este livro aqui, Dias de Abandono, ele foi lançado em 2002, entre Um Amor Incômodo, que já está resenhado aqui no canal, e A Filha Perdida, que também já tem resenha aqui. Também já li a tetralogia, então é aí a grande obra dessa autora. E Dias de Abandono é basicamente uma novela, né? Aqui esse livro ele tem 180 páginas, mais ou menos. É uma história mais enxuta, mas muito densa, muito envolvente. A gente vai para dentro da mente da nossa protagonista. E é claro que, se tratando de Helena Ferrante, nós temos uma protagonista que sofre muito, uma mulher que sente todo o peso da maternidade, de um relacionamento doentio, né, um relacionamento que não é saudável para ela. E aqui nesse caso a gente tem um clássico dos dramas amorosos, que é a traição. A nossa protagonista é a Olga, uma escritora que está ali na casa dos 40 anos, tem 2 filhos pequenos, uma de 7 e outro de 10, e ela é abandonada pelo marido, o Mário. Esse marido então chega para ela um dia, diz que está apaixonado por outra pessoa e vai embora. E o que a gente acompanha aqui é esse pós-imediato ao término. A gente vai ter uma história então narrada pela Olga contando como foi esse momento de entender o que estava acontecendo. Ela tenta buscar respostas e a gente sabe como ela reage. Então a narrativa ela é toda no tempo presente. É claro que tem alguns momentos em que a Olga ela vai lembrar da infância, ela vai lembrar do convívio com a mãe, porque quem já leu a Helena Ferrante sabe que a maternidade é um tema muito no foco da sua narrativa, mas especialmente o conflito entre mães e filhas. Então a Olga era uma escritora que acaba deixando o emprego em segundo plano para se dedicar para a família. E quando o marido sai de casa, ela precisa reorganizar a sua vida, mas ela está ali tomada por pensamentos muito difíceis para a compreensão dela própria. Então é uma narrativa que nos sufoca, nos angustia, por vezes é claustrofóbica também, porque a gente percebe que tudo que acontece ali no apartamento dela é também um reflexo de como está a cabeça dela. Então ela tá ali com 2 crianças pequenas, é verão ali na Itália, ela tá sofrendo muito com o calor, o prédio ele tá meio abandonado porque os outros vizinhos foram passar as férias em praias, né, em outros lugares. Basicamente tá só ela ali, os filhos, e eles têm um cachorro, um pastor alemão bem grande, que também é uma coisa que o marido deixou para ela cuidar. Então esse marido vai viver com outra pessoa e ela fica ali com as 2 crianças, esse cachorro, num ambiente super quente, num ambiente repleto de memórias, e ela precisa lidar, né, com essa situação. Só que ela tem um conflito interno muito grande, porque ela tenta racionalizar o que está acontecendo. Ela sabe que ela não pode sucumbir, porque ela tem 2 crianças para cuidar, mas por vezes ela se distrai demais, ela se deixa levar pelas coisas e ela começa a ter atitudes condenáveis. O leitor precisa o tempo todo ficar lembrando do que está acontecendo com ela, porque o que ela faz é realmente muito brutal.
Aqui a gente tem cenas que envolvem fluidos humanos, um linguajar obsceno, porque é uma personagem que está se deteriorando. Ela está assim se destruindo em sofrimento, né? Ela não consegue aceitar isso, então são altos e baixos, várias oscilações aqui de pensamentos. Ora ela odeia esse marido, ela reconhece como ele errou com ela em outras ocasiões, e daí ela vai ali desdobrando o passado desse relacionamento também, ao mesmo tempo em que ela descarrega nos filhos. E aqui é interessante também porque ela tem um casal de filhos, né? Um filho de 10 anos, uma menina de 7, e a forma como ela lida com a filha também é uma coisa que chama atenção aqui, porque, como eu disse, a Ferrante sempre aborda isso, né, a forma como as mães e filhas se relacionam. Então, em dado momento, o filho fica doente, o cachorro fica doente. Isso também eu achei um simbolismo interessante, porque os dois homens, né, os machos ali da casa, acabam ficando dependentes dos cuidados das mulheres, que são, então, a Olga e essa criança muito pequena, mas que acaba assumindo responsabilidades, porque a Olga delega muitas coisas para ela, porque a própria Olga, ela não está conseguindo se encontrar ali no mundo, ela não está conseguindo reagir à altura. Então a gente acompanha um período de tempo que são de alguns meses, mas tem um dia que é mais caótico, que é detalhado, mais pausadamente, e aqui a gente vê muitas coisas acontecendo e às vezes a gente não sabe se o que está acontecendo realmente aconteceu por culpa da Olga, se foi um outro fator externo. Então muitas vezes a gente fica ali na dúvida junto com ela, porque ela própria ela começa a não acreditar em si, ela já não confia mais na sua memória, ela tem medo de lidar com um fogão, por exemplo, ela sai pra rua de camisola para levar o cachorro passear e não se dá conta disso. Então, assim, são várias situações muito perturbadoras, muito constrangedoras. Tem um momento aqui em que ela tenta, para se cobrar ali do marido, ela tenta se envolver com um vizinho, que também é um homem, assim, digno de muita pena. E como ela é escritora, a gente tem aí também, em alguns pontos dessa história, a menção ao romance Anna Karenina. Quem já leu Anna Karenina sabe como acaba essa história, então isso também ajuda que o leitor dessa história de Dias de Abandono a ficar se questionando se o desfecho da Olga será o mesmo de Anna Karenina. Eu li, inclusive, recentemente Anna Karenina, e a primeira vez que ela mencionou esse romance aqui, que a personagem disse que estava lendo, já me acendeu um alerta de que talvez, pudesse ter um desfecho similar, ou, enfim, que ela buscasse inspiração na sua personagem literária também, para resolver a sua própria vida. Não vou dizer, como as coisas acabam, mas o que eu posso dizer é que é um livro que te faz sentir o sofrimento dessa personagem. Eu acho que de tudo que eu já li da Helena Ferrante e agora dos romances adultos, falta apenas A Vida Mentirosa dos Adultos. De todos eles, esse é com certeza o mais visceral, o mais bruto. Temos aqui alguns elementos que são característicos da obra da Ferrante, como o apreço ao estudo. A própria Olga, a protagonista aqui, ela reconhece que quando ela está no seu fundo de poço, ela abre mão da linguagem mais estudada, mais intelectualizada, para usar um linguajar totalmente obsceno, típico de Nápoles, porque essa protagonista também cresceu em Nápoles. Então, conforme a gente vai lendo aqui os livros da Ferrante, a gente consegue identificar muitos pontos de igualdade ali entre as protagonistas. É quase como se a obra dela fosse um leque de variações de sofrimentos de uma mesma mulher, porque as mulheres dela são sempre esse estilo, pessoas que trabalham no meio literário ou, enfim, num nicho mais intelectualizado, que abrem mão da carreira para cuidar dos filhos e do marido e que tem um relacionamento com alguém que não tem caráter, que só faz elas sofrerem. Então, na obra da Ferrante, a gente não pode esperar nenhum recorte positivo da vida da mulher moderna. É sempre uma abordagem derrotista, fatalista, e os homens
por sua vez, são totalmente desprovidos de virtude, né? É sempre um relacionamento extremamente fracassado, as mulheres só sofrem. De qualquer forma, eu gosto, né? Eu já entendi que a vibe dela é essa, ela é monotemática realmente, mas eu gosto da forma como ela escreve. Eu acho que a Ferrante, ela tem um domínio da palavra, pelo menos, claro, né? Eu sempre leio em português. Pelo menos as traduções às quais eu tive acesso até hoje sempre me foram muito satisfatórias. Então foi um livro que eu li muito rapidamente. Eu não sou de ler rápido, porque se o livro for ruim, eu não vou ler rápido porque eu não consigo. Se ele for muito bom, eu tento prolongar a experiência. Mas nesse caso aqui eu estava muito interessada em saber como as coisas iriam se resolver. Se é que iriam se resolver, porque conhecendo Helena Ferrante a gente não pode esperar nada muito positivo. Mas foi um livro que eu li mais de 100 páginas, eu acho, em um dia apenas. É uma leitura que flui muito bem, ela jorra, assim, sentimentos, jorra situações complexas, que a gente fica com raiva das crianças, fica com raiva da Olga, raiva do marido, e também nos fazem pensar que a gente precisa considerar que é uma narrativa em primeira pessoa, então a gente também não tem a perspectiva do marido. Será que a Olga não falhou em algum momento? Não que talvez fosse justificar uma traição, mas o que não está sendo dito, né? A gente também precisa considerar isso quando é uma narrativa em primeira pessoa, assim como a gente faz ali em Dom Casmurro, por exemplo. E além do espaço de tempo ser bem limitado, quase toda a história ela acontece dentro do apartamento. Então isso também dá aquela sensação de sufocamento. Como eu já disse, era muito quente e os meios de contato que essa protagonista teria com o exterior também acabam ali se deteriorando. Tem muito simbolismo, eu enxergo, na forma como ela se relaciona com o exterior. Então ela tem problema na internet, tem problema na fechadura, ela se pendura um momento ali na sacada para tentar buscar ajuda. Então a gente vê que é uma personagem que se fecha para o mundo, como se o fim do relacionamento, o fim do casamento bloqueasse qualquer outra possibilidade de existência dessa mulher no mundo. Então é um livro que para mim funcionou super bem, eu continuo muito interessada na obra da Ferrante, embora, como eu disse, a cada leitura eu tenha mais convicção de que jamais teremos uma mulher minimamente feliz, né, nas obras de Helena Ferrante. Então, se você gosta desse tipo de leitura que tem um fluxo de consciência, que tem sentimentos jorrando o tempo todo, se você não se importa de passar constrangimentos, porque teremos muito constrangimento aqui, e se não gostar de nenhum personagem não é um problema para ti, se apenas o ritmo da história te prende, então com certeza Dias de Abandono vai ser uma boa leitura. E fica aqui então mais uma resenha de Helena Ferrante. Vou deixar novamente a playlist aqui caso você queira acompanhar, e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço e até mais!